Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês hoje novamente. Deus seja louvado por sua vida. Já orei por cada um de vocês nessa logo na manhã. Eu agradeço, Pastor Wagner, aí pelo convite mais uma vez. É sempre uma alegria poder abrir a palavra de Deus e poder falar para um grupo tão seleto como esse grupo da Sala 57. Deus seja louvado pela vida de vocês, que em nome de Jesus o Espírito Santo continue preparando cada um de vocês, cada um de nós, para o encontro com Ele nas nuvens do céu, na volta dele. Queridos, eu estive pensando ontem, né, após o convite do pastor Wagner. E eu fiquei pensando o que pregar, né? Nós temos sermões prontos e o dia é corrido, né? Não dá tempo de parar para poder preparar um sermão. Aí nós somos seduzidos a pegar algo pronto para poder fazer, mas Deus, ele, na sua infinita misericórdia, ele conduziu tudo para que nós pensássemos em algo e, e o Espírito Santo conduziu para uma mensagem que eu intitulei ela O Espírito Santo e Eu. O Espírito Santo e Eu. Então, eu gostaria aqui de compartilhar uma mensagem. Essa mensagem ela tem um paralelo direto com a minha vida. Ontem eu contei um pedaço para vocês e hoje vocês vão conhecer algumas alguns recortes de um período também da minha vida em paralelo com aquilo que eu vi, eu vejo a ação do Espírito Santo na minha vida, né? É, tudo que eu faço, eu procuro colocar Ele em primeiro lugar, eu procuro buscar a presença dele e eu convido você a fazer o mesmo. Só de você estar aqui nessa sala já demonstra que você é uma mulher, é um homem que tem buscado o Espírito Santo, e o Espírito Santo sim será derramado, mas ele será derramado sobre quem está pedindo, quem está buscando. Eu louvo a Deus porque você faz parte de um grupo que está pedindo, que está buscando. Que em nome de Jesus você continue assim. Eu quero iniciar, né, e pedir para você, se você tiver com a sua Bíblia aí, você abrir no livro de Jeremias. Eu quero introduzir o que eu tenho para dizer para vocês, a palavra que o Espírito Santo tem para dizer através de mim, e é através do livro de Jeremias, no capítulo 29. Capítulo 29, espero que você já esteja aí com a sua Bíblia aberta ou o seu smartphone conectado, não sei. O importante é você estar conectado aí, ligado nesse livro. Uma vez que está aberto, vamos orar novamente? Espírito Santo, muito obrigado pela certeza de que o Senhor está no meio de nós. E neste momento a tua palavra está aberta. O Senhor sabe exatamente tudo o que será falado. O Senhor impressionou meu coração, o Senhor falou comigo, e eu louvo o Senhor, porque eu tenho certeza que aqui não serão palavras do pastor Ronald, mas serão palavras do Espírito Santo. Conduza essa mensagem para que ela seja como uma flecha no coração de cada pessoa aqui. Eu já agradeço, feliz e certo que o Senhor está me ouvindo, e eu agradeço no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esse é o grande momento onde a minha pessoa deve ser diminuída sempre e Deus deve ser exaltado. Tá? Tudo que você vai ouvir aqui é para a honra e glória de Deus e é a ação dele, por ele, para ele. E Deus ele pode fazer coisas muito maiores na sua vida do que ele já fez na minha, certamente. Jeremias 29:11 é um verso também que eu gosto bastante, né? O verso que eu mais gosto, daqui a pouco eu vou falar, eu já citei ele ontem,
Mas Jeremias 29:11 é um verso muito conhecido. Eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual que é o fim? Qual que é o fim que você deseja para sua vida? Qual que é em última instância, Hélio? O que você quer para sua vida? Qual que é o seu sonho, Leila? Qual que é o sonho final da sua vida? O que você deseja, Mônica, para você? Bom, na instância final, todos nós, eu acredito, desejamos a vida eterna ao lado de Deus. Todos nós desejamos esse grande momento aonde Jesus voltará nas nuvens do céu e eu e você iremos poder olhar para aquela cena e dizer: Esse é o Senhor no qual aguardávamos. Esse é o nosso desejo, é o que nós mais queremos. Na verdade, Lene, esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio, Marcelo. É o que nós mais queremos. Então, todas as coisas cooperam conduzindo para um fim muito especial, que é esse. E Deus, ele sabe como nos conduzir para esse momento. Ele sabe o que é melhor para mim e ele sabe o que é melhor para você. Eu me recordo que no ano de 2009, no dia 31 de 2009, ali eu estava com um pouco mais de 3 anos e meio, 3 anos e estava com 3 anos e 10 meses de casado. Nesse período, nesse ano em especial, nesse recorte de 2009, foi um ano muito difícil para mim, para minha família. Foi um ano no qual eu tive a primeira crise do meu casamento. Foi um ano no qual eu abri os olhos, entre aspas, eu abri os olhos e falei: o que que eu estou fazendo casado? O que que eu estou fazendo casado? Poxa, eu estou com 26 anos. Tanta coisa boa para. E por que que eu estou casado? E aí foi um ano bem difícil. Foi um ano que eu tinha desistido do meu casamento. Um ano em que eu torcia para minha esposa só falar assim. Eu era tão indiferente com ela que o meu desejo, meu sonho era assim, que ela falasse: desse jeito não dá. Eu só queria ouvir algo desse tipo para eu pegar minhas coisas e sair de casa. Mas a minha esposa foi na contramão. Em vez dela falar isso, ela. E aí vai a importância das boas amizades. Né? É importante você construir boas amizades. E ela foi uma pessoa muito querida, Cristiane, esposa de um pastor na época, não, até hoje. Cristiane, ela é esposa do pastor Adeilton, e ela contou o que estava acontecendo, a minha indiferença, e essa mulher falou assim: Dani, você só pode fazer, só tem uma coisa para você fazer, porque a decisão e a escolha é dele. Uma coisa, joelho no chão. Acorda 3 da manhã, falou para ela: coloca a mão sobre ele e ora por ele. Queridos, era impressionante, que todos os dias, 3 da manhã, quando essa mulher ajoelhada do meu lado começava a orar, o Espírito Santo me acordava. E eu disfarçava assim, com o olho bem fechadinho, via ela orando, muitas vezes chorando. E Deus transformou meu casamento naquele ano, a partir disso que a minha esposa fez comigo. Ela pegou uma contramão, ela pegou diferente, talvez alguém aconselharia ela a fazer outras coisas, mas ela orou. E naquele ano de 2009, no dia 31 de dezembro, eu me recordo, nós éramos de uma igreja chamada Igreja do Parque das Rodovias. É um bairro que tem lá em Lorena. E era numa quarta-feira, se não falha a memória, ou era um culto, aquele culto que normalmente a igreja faz, que é o culto para a virada do ano. E eu me recordo que o ancião, na verdade, era o diretor daquele grupo, o irmão Bellini. Ele pediu para eu fazer uma oração. Naquela época eu tinha muito medo, né? Sempre tive muito medo, muita vergonha de orar, mas de uma forma impulsiva eu falei para ele que tudo bem, eu oraria. E depois eu fiquei todo tremendo, apavorado, porque eu pensei: meu Deus, por que eu fui falar isso e agora? E estava todo mundo ali, e eu fui impulsionado
a pedir para todo mundo dar as mãos. Nós fizemos uma roda dentro da igreja, demos as mãos, e o Espírito Santo falou através de mim. Não era eu, porque eu não, eu sempre fui muito apavorado, sempre tive muito medo. E o Espírito Santo, através de mim, disse o seguinte: 2009 foi bom para você? Se 2010 for igual foi 2009, tá tudo certo, tá bom para vocês? E obviamente todo mundo disse que não. Eu falei assim, então vamos fazer um pacto com Deus. O que Deus colocar diante de nós em 2010, o que Deus colocar, nós vamos aceitar, vamos fazer, ok? Tá? Não é, no combinado não é comigo, não é com o Ronald. O combinado é com Deus, com o Papai do Céu. Eu falei mais ou menos assim. Demos as mãos, eu fiz uma oração endossando o que eu havia falado, não me recordo o que eu falei na oração. A questão é que passou. Passou ali janeiro, no mês de fevereiro, mais ou menos ali pro meio, do meio para o final, tivemos ali um encontro lá chamado Herói. Se não me falha a memória, eu acho que é Herói. É um encontro de líderes ali na associação. E ali eu tive um chamado. Ali, uma pessoa falou, Ronald, você não quer ser pastor? Eu falei, cara, não tem como, eu tenho filho, meu filho é pequeno, isso aí já era para mim, não tem mais jeito, não dá para mim. Não, rapaz, vem aqui, vou conversar com o pastor, apresentou um pastor para mim, conversamos, ele me chamou para comportar, eu falei assim, não, me deu um livro chamado Mensageiro da Esperança, e falou, leva para casa para você ler. Daí eu e a Dani estávamos juntos, fomos para casa e naquela semana começamos a ler. Eu estava construindo, eu havia sido mandado embora de uma empresa multinacional, recebido um bom dinheiro. Eu tinha um terreno na esquina da casa da minha sogra e eu havia murado esse terreno todinho e feito todo o alicerce para a construção de uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E eu fiz o alicerce e fui até um material de construção do Edinho, que era um rapaz que é conhecido, e falei com ele, rapaz, eu quero comprar todo o material para eu levantar minha casa, bater a laje, rebocar a parte de dentro, contrapiso, piso, para eu entrar, com janela e tudo mais. E eu fui e comprei todo o material com ele de uma vez. Areia, pedra, cal, cimento, janelas, portas, tudo, 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 tudo eu comprei com ele. Só que eu comprei e iria parcelar, ia pagar parcelado, alinhei com ele, tudo certo. Ele foi e entregou esse material para mim. A areia estava lá no terreno, estava tudo lá, tudo lá. E nessa semana, eu lendo o livro que ele deu, o Espírito Santo falou comigo para eu ir para o chamado da colportagem na época para eu poder fazer teologia. E estava tudo muito claro, só que eu falei para minha esposa assim, falei, gata, é o seguinte, não tem como a gente ir, porque tem todo o material aqui, como a gente vai fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, se é da vontade de Deus, eu vou ligar para Edinho e vou falar para ele que eu tô indo embora, que eu vou embora para Pinda, que era em Pindamonhangaba que eu ia fazer, ia iniciar o processo da comportagem, eu vou e eu vou pedir para ele vir pegar tudo. E eu não tenho como pagar R$ 1 para ele, porque o dinheiro agora eu tenho que focar para lá, que nós temos. Se for de Deus, o Edinho vai vir. Eu liguei para o Edinho, falei para ele, ó, rapaz, Deus está me chamando aí para algo muito especial, eu não vou construir mais, eu queria que você fosse pegar aquele material lá, mas não tem dinheiro nenhum para dar para você. E ele pegou para minha surpresa, ele, não, tá bom, Ronald, eu vou lá e eu pego. Eu falei, o quê? Você vai lá? Ele falou, não, não é Deus que, se não for que é um negócio de Deus aí que você vai fazer, tranquilo, eu vou lá e pego. E ele foi lá e pegou tudo, 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 tudo. E eu fiquei impactado, eu falei, agora não tem como mais o que fazer, temos que ir. Temos que ir. Então, ali, Deus, ele mostrou para mim de uma maneira clara. Eu havia falado lá atrás, em 2009, em dezembro, na virada do ano, que tudo que viesse à mão eu deveria fazer, eu não poderia recusar. E eu me lembro que quando eu falei isso, e principalmente quando no telefonema ele falou que foi lá e pegou, e que ia pegar tudo, eu lembrei exatamente do que eu havia falado. E eu falei, aqui está iniciando alguma coisa diferente, eu não sei o que que é. Vou seguir. Com muito medo, eu entrei. Sabe? Em Romanos, no capítulo 8, se você puder ir lá em Romanos capítulo 8, você. Capítulo 8 é um capítulo muito especial,
né? É o centro aqui. Ele é muito especial, principalmente para mim, né? Aqui tem muitas coisas inseridas que eu não tenho tempo para poder dizer, mas no verso 14 do capítulo 8 ele vai dizer o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Eu não tenho dúvidas de que ali ficou muito claro para mim. Ele já vinha guiando a minha vida, e quem acompanhou o testemunho de ontem viu como o Espírito Santo, como Deus guiou a minha vida desde o ventre da minha mãe. Mas aqui as coisas começavam a ficar claras de uma forma assim da qual eu não esperava, eu não via, não imaginava, mas eu me vi ali guiado por Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Ali ficou muito claro para mim o Espírito Santo, Deus, conduzindo a vida de alguém que estava perdido, alguém que não sabia o que, ia fazer da vida, o que queria de verdade, não sabia de nada. E o Espírito Santo começou a guiar minha vida. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas Deus deseja guiar a sua vida, guiar você. Ele deseja guiar você. E se você permitir, se você parar de falar não, deixa para depois, eu não estou preparado, eu não estou preparada, nunca você vai ver a ação completa que Deus gostaria de fazer na sua vida. Então, pare de lutar contra Deus. É um dos grandes problemas da humanidade, né, do cristão, é que nós lutamos contra Deus. Ele quer fazer coisas e nós limitamos Deus. Então, para de limitar Deus. Permita que ele conduza a sua vida como ele deseja, como ele quer guiar a sua vida. Só que tem um porém. Lá em Mateus, no capítulo 4, você vai ver uma cena inusitada e que nos faz refletir e pensarmos em muitas coisas. Em Mateus, no capítulo 4, logo no verso 1, você vai ver aqui o próprio Cristo, o próprio Deus na pessoa de Jesus, o próprio Deus sendo guiado ou conduzido pelo Espírito Santo. Logo depois do batismo dele, você conhece, sabe toda a cena, a partir do verso 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi levado para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ele foi para ser tentado. Sabe? Muitas vezes Deus nos conduz, em muitos momentos Deus nos conduz. Se nós permitirmos, em todo momento Ele vai estar conduzindo você, em todo momento. Não é às vezes, é em todo momento. Se você permitir, é você que decide, não é Deus. Porque Deus quer te conduzir, quer me conduzir a todo momento, mas é você que decide. Só que em muitos momentos, Deus ele vai te conduzir para o deserto. Ele vai te conduzir para momentos difíceis, momentos duros. Em alguns momentos, talvez Deus vai te conduzir, permitir sobre a sua vida uma enfermidade, que às vezes vai ser uma enfermidade crônica que você vai levar para o resto da vida, vai sofrer por causa dela, mas Deus vai permitir. Por que que Deus vai permitir? Lembre-se, os meus pensamentos, eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito, lá em Jeremias 29, eu é que sei, é Deus falando. Deus é que sabe o melhor para você. E se ele te conduz ao deserto, presta atenção. Se você é guiada pelo Espírito Santo, você é filha dele, você é filho dele. E se você é filho dele, é guiado por ele, e se ele está te guiando para o deserto, é porque ele tem algo maior e melhor para você. Você não sabe o que que é, é difícil. É difícil estar no deserto, mas muitas vezes, a maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes que você é guiado pelo Espírito Santo ao deserto, é o melhor lugar que você poderia estar. É o melhor lugar. Por que que é o melhor lugar, Eliane? Por que que é o melhor? Porque é lá que ele conduz você. É lá, Verônica, que ele conduz você para um encontro especial com ele. Eu não sei se você tem tido encontros especiais com ele. Não é uma vez,
Não é uma vez apenas, Marisa, que você tem um encontro com Ele. É todos os dias, Thaís. Todos os dias eu e você temos que ter um encontro com Deus. Todos os dias. Seja em momentos tranquilos, seja em meio ao deserto. Sabe, depois que eu entrei na comportagem, muita coisa aconteceu na minha vida. É, são muitos testemunhos, né? Deus, ele tem feito grandes coisas, ele fez grandes coisas na minha vida e tem feito ainda. Mas eu me recordo que quando eu entrei, veja bem, eu entrei em 2010. O meu objetivo era naquele ano de 2010 eu fazer, prestar para teologia e em 2011 eu iniciar teologia. Estava tudo certo. É isso que eu havia planejado isso. Era isso que ia acontecer e ponto final. Não tinha outro meio. Eu tinha a convicção, eu tinha certeza de que eu estava sendo conduzido por Deus, pelo próprio Espírito Santo. Eu não tinha dúvidas disso. Você tem dúvidas que Deus está conduzindo a sua vida? Eu não sei se você tem dúvidas disso. Eu não tinha dúvida nenhuma. Eu tinha certeza, é assim, então tá tudo certo. Fui, prestei para teologia no ano de 2010. Todo feliz, fui lá. Prestei para teologia, que maravilha. Prestei só no NASP. Resultado? 200 e entrava 250 pessoas e a minha posição 649 foi minha posição. Quando eu olhei aquilo dali, eu falei: o que está acontecendo? Ô senhor, calma aí. O que está acontecendo? Por que eu não entrei? Não, tá, tudo bem então. Eu não estudei direito, fui lá e fiz, achei que o Espírito Santo ia conduzir, né? A minha, ali ia conduzir a prova, deixei só com ele, não tinha nem feito a minha parte, não tinha nem estudado. Tá, vamos lá, vamos para 2011. Aí, em 2011, eu falei: não, então vou abrir o leque. Aí, em 2011, eu prestei para o NASP, eu prestei para o IAN na época, IAN, e eu não me recordo se já tinha aberto as outras duas, que é o IAP e FAAMA, eu não lembro se tinha aberto. Mas eu lembro que eu prestei para uns três, pelo menos. Fiz. Eu falei: agora não tem como. Prestei para todos aqui, tô dentro. Mas não tinha nem estudado direito. Irmãos, eu escolhia a letra. Eu escolhia qual letra. Eu falava assim, ó, bom, então essa aqui, Deus é amor, né? Então eu vou escolher A de amor, uma parte, vou escolher outra parte, a outra, a letra D de Deus, é Deus que está conduzindo isso aqui, A de amor, D de Deus e C de confiança. Confiança. E colocava todas aquelas letras. No final, você sabe o resultado. Não entrei em nenhuma. Frustração. Chorei, chorei. Que deserto é esse? O que está acontecendo, Deus? 2012, mesma coisa. Escolhi algumas letras. 2013, mesma coisa. Quando em 2013 eu não passei, e, quer dizer, eu prestava em vários, eu prestava em todos agora. Agora já tinha IAP, tinha FAAMA, tinha IAN, tinha UNASP. Eu cogitei ir para Bolívia fazer teologia, porque na minha cabeça Deus estava guiando. Então surgiu lá algumas coisas e falei: é para ir para lá. E toda vez que havia essa frustração, eu chorava muito, conversava com Deus, saía andando pelas ruas do Capão Redondo ali e conversando com Deus, e falava: Senhor, não é isso que o Senhor quer na minha vida, então por que que o Senhor me trouxe? E questionava Deus, e puxa vida. Em 2013, eu tomei uma decisão. Na verdade, depois que eu passei, que eu não passei em 2013, começo de 2014, eu peguei, até avisei um pastor que sempre me motivava a fazer teologia. Eu falei para ele assim: pastor, não me fale mais de teologia. Eu não quero mais. Eu estou decidido. Acabou. Acabou. Eu não vou fazer mais teologia. Acabou. Acabou. Ponto final. E não, tudo bem, Ronald. Eu entendo, fica tranquilo. Segui, eu era líder agora de comportagem, era líder dos efetivos, continuei minha vida. Quando chegou no meio do ano, em julho de 2014, julho de 2014, eu recebi uma ligação. Eu estava num concílio e eu recebi uma ligação
de um amigo na época chamado Danilo. Ele tinha sido meu comportor e meus comportores tudo passavam para fazer teologia, só eu que não passava. Deixava eu mais frustrado ainda. Todo mundo passava, só eu que não. E aí esse Danilo me ligou e falou: Ronald, caramba, rapaz, Deus conduzindo tudo. O que está acontecendo, Danilo? Rapaz, ó, no meio do ano não abre teologia no NASP. E abriu, não tem a primeira fase. Eu nunca tinha passado a primeira fase. Nunca fui para a segunda fase. Falou, não tem mais. E agora você vem para fazer, eu já até paguei sua inscrição aqui, já até paguei. Vem, é só você fazer a prova do Nisto Cremos, fazer a entrevista, você está dentro. São 6 vagas, você está dentro. São poucas pessoas que vão me fazer. Nossa, aquele negócio que eu falei que eu não ia fazer, mas queimou no meu coração assim. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ir. Peguei o carro do pastor amigo meu, fui para lá, fiz a prova do Nisto Cremos, fui para a entrevista. Cheguei na entrevista, tinha um pastor me entrevistando, pastor chamado Carlos Flávio. Carlos Flávio, eu acho que ele está no IAN agora, se me falha a memória. E quando eu fui fazer a entrevista com ele, ele conversou comigo um pouco, ele falou, pelo que eu vi aqui, ô Ronald, rapaz, você tem um perfil para ser um pastor, que maravilha, vou colocar aqui, ele escreveu lá, né, indico fortemente, alguma coisa assim ele colocou, e aí ele perguntou para mim, você estudou para a prova, como é que você foi na prova do Misto Cremos? Eu falei, pastor, acho que eu fui bem, né, tudo que a gente vive, você estudou para a prova? Eu falei, não, pastor, eu não estudei não, isso é verdadeiro, não estudei não. E foi, "Ih, rapaz, então você não vai entrar não?" Eu falei, não, pastor, claro que eu vou entrar. São 60, ele falou, Ronald, são 60 vagas, 6 pessoas. Vários se prepararam para isso. Eu falei, não, pastor, contei para ele que era a sétima vez que eu estava, sexta vez que eu estava tentando. Eu falei, eu tenho que entrar, essa vaga é minha. Não tem 6 vagas, tem 5 vagas. Ele falou, Ronald, tomara, vamos orar para isso. Eu vou fazer a minha parte, mas eu acho que dificilmente você entra. Não, pastor, é a última vez. Se eu não entrar, eu já falei para Deus, eu não entro mais. Eu não quero mais teologia para minha vida se não for isso. E ele falou assim, Ronald, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração. E agora eu quero que você prometa para mim uma coisa. Se você não passar, você vai tentar mais uma vez só. Eu falei, não, pastor, eu não vou tentar mais uma. É essa vez, Deus sabe. Eu falei, não vou tentar. Ele falou, não, mas eu vou orar. Daí ele conversou comigo, me convenceu. Eu falei, tá bom, então, pastor, prometo, eu vou fazer isso. Eu vou. Se eu não passar, eu vou entrar, mas eu vou entrar. Você vai ver. Fez uma oração comigo, fui embora. Resultado final, não passei. Chorei bastante. Andei para todo lado, raiva, ódio, tudo no coração. Um deserto na minha vida. Um deserto terrível. Eu não fiquei apavorado. Que acontece? Falei, contei tudo para minha esposa, chegou, passou um mês de agosto, minha esposa falou, amor, vai fazer inscrição, porque agora vai abrir, né? Em setembro abre para fazer a prova em outubro. Eu falei, não, amor, eu já falei que eu não ia fazer, foi um erro ter ido, não adianta, eu não vou fazer. Amor, faz, amor. Falou na minha cabeça, amor, já fiz sua inscrição. Ela falou, eu fiz sua inscrição, vai lá, você vai fazer. Aí, como ela havia feito a minha inscrição, fiz inscrição paga, aí eu peguei e comecei a estudar. Fizeram uma classe lá com vários comportores, uma professora foi dar aula, eu fui lá assistir a aula, todo mundo ia muito bem na aula, interagia na aula e eu travado, não conseguia desenrolar, eu com 32 anos, 32 anos, se me fala a memória, eu já tinha, as coisas não entravam na minha cabeça, eu era líder de comportagem, enfim, fiz. Aí fui fazer a prova. Aí, nessa foi a primeira vez que eu não escolhi letras, não escolhi letra nenhuma. Eu fui fazendo, assim, com todo cuidado, tudo bonitinho, respondi todas as questões. E aí falei, terminei, né? Faltava ainda mais uns 3 minutos para tocar o sinal. Quando o sinal tocou, a mulher falou assim: dá os gabaritos. Meu Deus, eu tinha feito tudo na prova, mas não passei nada pro gabarito. Fui colocar no gabarito, coloquei lá, eliminei 2 que eu preenchi no mesmo quadrado, já saí de lá apavorado. Falei, não vou entrar, não era para entrar mesmo. Resumindo, saiu o resultado, eu entrei. Pela primeira vez eu passei na primeira fase. Fui para a entrevista. Quando chegou na entrevista, tinha mais de 200 pessoas lá no NASP e várias salas espalhadas aleatoriamente, com pastores lá dentro. Quando chegou, eu estava numa fila, quando chegou na minha vez, eu entrei.
Quando eu entrei do outro lado da mesa, estava o pastor Carlos Flávio. Ele olhou para mim e falou: Não falei? Agora você está dentro. E, para o glória de Deus, eu entrei. Passei pelo deserto, um deserto que só Deus sabe. Romanos 8. Vai lá, volta para Romanos 8. Olha, volta para Romanos 8. Olha, Romanos 8. Deixa eu achar aqui. 8:26. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção, minha filha. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito. O propósito dele para você, final, é o céu. Mas aqui na terra, Deus quer fazer muitas coisas em você e através de você. Se você se colocar nas mãos dele, permitir que ele conduza você, você não tem noção do que ele vai fazer na sua vida. Milagres inimagináveis vão acontecer. Por que que esses milagres vão acontecer? Porque é ele que estará conduzindo a sua vida. É o Espírito Santo e eu. É o Espírito Santo e você. E se ele conduzir a sua vida, você não tem noção do que pode acontecer. E agora eu quero ir lá para o verso áureo da minha vida, que é Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quer dizer, eu tenho isso na minha vida. Eu tenho isso na minha vida. E eu preciso, eu gostaria, eu quero que você coloque isso na sua vida. Os planos que Deus tem para mim e para você, os planos que Deus tem para mim e para você, não tem como dar errado. Os planos de Deus na nossa vida só vai dar errado se nós escolhermos errado. Sabe, eu sou apaixonado por esse verso, e quando você vai lá no verso 5, aí eu me desmancho. Quando Jó diz: Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu posso dizer isso. Eu conhecia de ouvir, mas quando eu olho para a minha trajetória, quando eu olho para tudo que Deus fez por mim, os meus olhos veem as obras dele na minha vida. Os meus olhos veem as obras do Espírito Santo na minha vida. E você precisa se colocar, Leila, nas mãos de Deus de verdade. Sabe o que é de verdade? É quando você é mais ou menos, sabe quando você tem seu filhinho, que você coloca ele num lugar alto e fala, pula? Ele não pensa, ele pula, ele se joga. É isso que Deus quer de você, Ilza. Ele quer que você, Ilza, se jogue nas mãos dele. Ele quer que você, Lise, se jogue nas mãos dele e permita que ele conduza a sua vida. E se você permitir, você vai experimentar coisas extraordinárias, Nalva. Você vai experimentar coisas que você nem imagina de passos. Você não imagina, mas coisas grandiosas vão acontecer na sua vida, Robson, para honra e glória do nosso Deus, sabe? Eu assim, inclusive eu tô até escrevendo várias coisas, das coisas que Deus já fez na minha vida, mas eu me recordo lá no teológico, no ano de 2018, você talvez vai lembrar, era o último ano meu, era o meu último ano. E no ano de 2018 teve uma crise, era conhecida como a crise do diesel, a crise do diesel, não sei se você vai lembrar. Os caminhoneiros pararam. Eu estava fazendo um estágio Estava fazendo um estágio de quarto ano na cidade de Vargem Grande Paulista. E lá em Vargem Grande Paulista, Ariagna, eu estava indo desde 2017, porque em 2017 eu fiz o evangelismo lá. Foi uma bênção que aconteceu outros milagres que em outro momento eu vou contar para vocês. Mas em 2018 era um ano mais tranquilo, era um ano de fechamento de tudo.
E eu me recordo nessa crise que aconteceu no mês de maio, se não me falha a memória, eu tinha o meu carro, era um Classic. O meu Classic 1.0, ele andava bem, né? Combustível ele consumia bem, né? Bem assim, né? Ele era bem econômico, que eu quero dizer. Ele era muito econômico. E o que que acontece? Eu enchia o tanque dele, normalmente, na verdade, com meio tanque, eu conseguia ir para Vargem Grande. Quando chegava em Vargem Grande, eu abastecia novamente, né? Daí eu enchia normalmente o tanque e depois eu tocava a semana toda. E eu ia toda sexta-feira e voltava no domingo. Eu, a minha esposa e os meus dois filhos iam juntos. Todo fim de semana, isso no decorrer do ano inteiro. Nesse mês de maio que teve a greve, antes disso, desde março havia-se rumores, falavam, vai entrar em greve, vai entrar em greve, mas nunca entrava, não acontecia nada, não entrava nada. Então, nesse fim de semana, era mais um que falavam que ia entrar em greve, mas eu acreditava que não ia entrar em greve. Só que entrou em greve. E sexta-feira eu fui. E quando eu fui, cheguei lá em Vargem Grande Paulista, comecei a fazer minhas atividades, fiquei sabendo que todos os postos fecharam, os caminhoneiros pararam tudo, os postos de gasolina estavam fechados, mas eu tinha na minha cabeça que ia ter um posto ou outro aberto para eu poder abastecer o carro. E eu me lembro que naquele fim de semana, foi um fim de semana, eu diria que foi o fim de semana mais especial da minha vida, porque foi muito marcante. Eu preguei naquele dia, no sábado de manhã, na Igreja Central de Vargem Grande, Paulista, e não me recordo o sermão que eu preguei, mas eu me recordo que quando eu entrei no carro, a Emily, que na época tinha, eu acho que ela tinha uns entre 4 e 6 anos, eu não vou lembrar agora exatamente, entre 4 e 6 anos a Emily tinha, e a Emily pegou e falou assim, papai, eu falei para a mamãe, e ela é bem petitinha assim, ela falou assim, eu falei para a mamãe, quando o senhor estava pregando, o senhor viu? O senhor viu? Eu falei, viu o quê, filhota? O que que é, filhinha? Fala, papai, viu o quê? Papai, tinha um anjo atrás do senhor. O senhor estava pregando lá e ele estava assim, ele estava atrás de você, assim, o senhor andava, ele andava, ficava uma luz muito forte atrás do senhor. O senhor não viu, papai? E aquilo ali me arrepiou, mexeu comigo de um jeito assim, e eu fiquei muito feliz, né? Para mim foi uma confirmação: Deus está aqui comigo, o Espírito Santo está aqui comigo, os anjos estão aqui comigo, né? A gente fica muito feliz e foi muito especial. Quando chegou no domingo, eu precisava ir embora e os postos tudo fechado. Procurei saber por ali e não tinha. A minha gasolina, ela tinha acabado de entrar no reserva, acabado de entrar. Tem uma amiga querida chamada Tânia, não sei nem, talvez ela até esteja por aqui. A Tânia, ela é uma pessoa muito especial que me ajudou em muitos momentos, de muitas formas. A Tânia, ela falou assim, pastor, eu tenho um galão de álcool aqui. Eu tenho um galão, tenho 5 litros de álcool. Faz o seguinte, pega esse álcool e coloca no carro e você vai achar um posto de gasolina no caminho. Eu peguei e falei assim, não, eu não vou colocar, eu vou deixar ele guardado no meu porta-malas, eu vou levar no porta-mala e no caminho, né, ou se eu achar, não, mas a hora que descer mais, que eu conheço o carro, eu pego e coloco o combustível. Tinha acabado de entrar no reserva. Ela falou, tudo bem. Fizeram uma roda em volta do carro ali, ou na porta do carro, oramos e fomos embora. No domingo, depois do culto. E fomos embora na esperança de achar um. Na verdade, não foi depois do culto, nós fomos de tarde, porque nós estávamos ali apreensivos, porque para achar um posto de gasolina e à noite seria perigoso. Então, nós fomos no decorrer do dia, na parte da tarde. E nós saímos com o carro, e saímos ali, pegamos um pedaço do Rodoanel e caímos na Bandeirantes e seguimos e olhando o posto. Olhei um posto, já uma faixa lá sem combustível, outro posto, faixa sem combustível, e nós andando. E eu acelerava o carro e quando tinha naquelas descidas eu jogava no ponto morto para poder economizar. E andando, e andando, e andando, e andou 50 quilômetros e eu ali toda hora olhando no pauzinho do combustível meu que estava na reserva. Tinha acabado de entrar na reserva e andou 50 quilômetros, 60 quilômetros, 80 quilômetros e nada, 100 quilômetros e nada. Eu olhava para o ponto e o ponto cravado no mesmo lugar, cravado no mesmo lugar. E, queridos, para importar,
Eu cheguei em Engenheiro Coelho na minha casa e o ponteiro não mexeu. Não mexeu. Eu andei mais de 200 quilômetros com o meu ponteiro na reserva. Ele não se mexeu. Quando eu cheguei lá, eu peguei aquele galão de 5 litros, eu virei tudo, andei no decorrer da semana todinho, porque no final daquela semana, depois de alguns dias, voltou ao normal e eu pude abastecer o carro. E eu tava conversando, e a Emily, depois quando nós chegamos lá, a Emily pegou e falou assim, mamãe, ela falou perto de mim, depois eu fui perguntar mais para ela, mamãe, você viu que hora que a gente estava vindo embora? Você viu quem estava com a gente? Aí a mamãe, a Dani falou para ela, quem, filha? O que que tava? Vocês não viram? O anjo, aquele anjo que estava com o papai lá, estava do lado do carro. Queridos, eu estava tão apreensivo dirigindo, eu não percebi. E depois o Gabriel, que estava sentado do outro lado, falou assim, pai, a Emily, ela veio diferente, porque normalmente ela vem gritando, ela vem brincando, vinha falando, ela tagarela de criança, às vezes dormia. A Emily não dormiu nessa viagem. Ela ficava o tempo todo olhando para a janela e com a mão para a janela, assim, eu não tinha percebido, depois o Gabriel falou que ele estava sentado do lado dela. Então, sabe, lá em Salmo, quero o último verso, Salmo 34. Vai lá em Salmo 34. Olha que extraordinário. Quando você pega a palavra de Deus e você vive algumas coisas, é extraordinário, queridos. O Salmo 34, no verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Queridos, eu não tenho dúvidas de como eu e o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo e eu temos tido uma relação extraordinária para a honra e glória de Deus. Sabe? Ele tem estado acampado ao meu redor a todo momento. O anjo do Senhor, na pessoa do Espírito Santo. Os anjos, eles estão ao meu redor a todo momento, protegendo, cuidando e guiando. É o desejo dele é estar do seu lado, Bianca, cuidando de você. O desejo dele, Mônica, é estar do seu lado. O desejo dele, Raquel, é fazer com que a sua vida seja muito diferente do que tem sido. Ele quer, Joelma, que a sua vida seja melhor. Ele deseja, Janete, que coisas grandes aconteçam na sua vida para a honra e glória de Deus. Agora, minha pergunta, Elô, para você é o seu desejo? É o seu desejo, Francisco, que o anjo do Senhor acampe ao seu redor? Esse é o seu desejo? É o seu desejo, Estela, que isso aconteça com você? Porque muitos milagres, Zé Maia, está para acontecer na sua vida. Ele deseja realizar coisas enormes, extraordinárias, Solange, na sua vida. Mas a questão é, será que você quer? Presta atenção, o final do verso diz assim, o final do verso ele vai dizer assim, ó, ele acampa ao redor dos que o temem. E aí a minha pergunta para você, e você precisa responder só para você aí, Hélio, você teme ao Senhor? O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é obedecer. E a minha pergunta, eu preciso cutucar você. Você tem obedecido? Seu áudio está fechado, Amadinho. Não sei por quê. Pastor Ronald. Ah, isso. Ah, tá. Vi agora que meu áudio estava fechado, né? Veja bem, temer ao Senhor é obedecer a Ele. E você tem obedecido? E o que que é obedecer? Obedecer é você participar da sala 57, ok. Mas é principalmente você orar, é você estudar e é você testemunhar. E se você faz isso, aí isso é temer ao Senhor. E se você teme ao Senhor, o Espírito Santo estará do seu lado. Se você teme ao Senhor, os anjos acamparão ao seu redor. Se você teme ao Senhor,
grandes coisas, inúmeros milagres vão acontecer na minha vida e na sua vida. Que em nome de Jesus você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Que em nome de Jesus você abra o coração para Ele realizar as grandes coisas que Ele deseja fazer na minha e na sua vida. Esse, essa história, essas histórias, tudo que tem acontecido tem sido o Espírito Santo e eu, mas é o Espírito Santo em você, se você permitir. Que em nome de Jesus você permita que ele seja o todo na sua vida para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Grande Deus, eterno Espírito Santo, louvado, exaltado e glorificado seja o Senhor para todo sempre. Obrigado, grande Espírito Santo, pelas maravilhas que o Senhor já fez na minha vida. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito em minha vida. E obrigado pelas maravilhas que o Senhor ainda fará na minha vida. Mas, Paizinho, eu não tenho dúvidas que o Senhor já fez, o Senhor está fazendo, e o Senhor deseja fazer maravilhas na vida de cada uma dessas pessoas que estão conectadas via Zoom ou YouTube. O Senhor deseja transformar a vida deles de uma maneira extraordinária, do qual eles nem imaginam. Por isso, grande Deus, eu suplico, ajude-os, ajude-os, como o Senhor tem me ajudado, ajude-os a segurar a tua mão, ajude-os em meio aí ao deserto, eles entenderem que o deserto é o lugar aonde o Senhor os conduziu, e se o Senhor os conduziu, é o melhor lugar para estar, é no deserto que grandes experiências, grandes coisas vão acontecer. Por favor, grande Deus, em nome de Jesus, ajude-os. Ajude-os a levantar as mãos e não só falar, e não só pedir, mas viver o Espírito Santo diariamente na vida. Eu já agradeço, Paizinho, e muito feliz eu agradeço, porque eu estou certo que o Senhor está me ouvindo e o Senhor já está agindo. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor, eu quero agradecer pela mensagem, que realmente esse tipo de mensagem, se a gente for lembrar do que João colocou na sua primeira carta, aquilo que vimos e ouvimos, isto nós anunciamos, para que vocês tenham comunhão. É muito bom quando a gente ouve também mensagens que trazem aquilo que você vivenciou. Aquilo que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Essas mensagens que trazem experiência pessoal têm o poder de aquecer a nossa fé e produzem em nós realmente o efeito que João prevê na sua primeira carta, né? Essa comunhão. E ele fala também de alegria, né? Quando a gente partilha experiências, aquece a fé e a alegria. Por isso eu quero agradecer muito, muito, porque o senhor fez essa escolha de partilhar a sua experiência com o Espírito Santo. Nosso tempo já foi, mas eu quero lhe fazer uma pergunta, tá? Sim, E eu quero que você seja assim bem sucinto na resposta, tá tá. bem? É, você teve a oportunidade de, no início do seu ministério, conhecer a pessoa do Espírito Santo numa dimensão que você talvez experienciasse antes, mas não conhecia. Talvez o Espírito sempre atuou na sua vida, mas você conhece agora de uma outra maneira, né? Talvez agora você o conheça como não conhecia antes, mesmo ele tendo atuado. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta e você fosse muito rápido. Se você pudesse voltar no tempo para a sua turma de teologandos, que mensagem você daria agora com essas suas descobertas, com essa sua. O que você diria para aquele grupo quando você agora tem essa percepção da pessoa do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, da importância do Espírito Santo neste momento da história? Se você pudesse voltar para falar para o seu grupo de colegas, o que você diria para eles? Em poucas palavras. Olha, Thalita, puxa vida, hein?
puxou um filme aqui, porque eu olho hoje para trás e eu não vejo 10% da turma que iniciou comigo, 10% deles não são pastores. No máximo 10% são pastores hoje. No máximo 10. E com certeza eu diria para eles, né, para eles não olharem para as pessoas, não olharem para as pessoas, não olharem para a bagagem que as pessoas se apresentavam para nós naquela época, e sim para um relacionamento, eles deveriam olhar, nós deveríamos olhar mais para um relacionamento íntimo com Deus. Porque o teológico, por mais que nós aparentemente estudamos, aprofundamos, né? Alguns pensam, nós vamos aprofundar em Deus, mas você estuda tanta coisa que Deus ele fica de lado. O devocional, o momento pessoal nosso com Deus, muitas vezes ele não acontecia. E nós achávamos que a sala de aula já era o momento com Deus. E provavelmente muitos largaram o curso no meio do caminho, outros se formaram e foram fazer outra coisa, muito provavelmente por não ter essa conexão com o Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas, como você disse, eu não tinha real noção de que o Espírito Santo estava me conduzindo. Mas hoje, quando eu olho, ó, desde algum tempo, quando eu olho para trás, eu vejo que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Ele conduziu cada passo, mas em cada passo também teve a minha parte. Teve a minha parte de me colocar de joelhos, de buscar, de às vezes desfocar algumas coisas que eles colocam, às vezes no teológico, que às vezes toda aquela parte ali de estudos que envolve muito, em muitos momentos, muitos colegas, mas afastavam ele. Então, se eu poderia dizer para eles, para de olhar para as coisas e olhe mais para Deus, olhe mais para o Espírito Santo. Nós estudamos sobre o Espírito Santo lá e nós não buscamos o Espírito Santo lá. Você tem noção? Relacionamento, né, pastor? A palavra-chave, conexão, conexão. E que a Exatamente. gente possa, de fato, ter uma geração de pastores que consiga enxergar essa dimensão tão necessária para os dias que nós estamos vivendo. Eu louvo a Deus porque o Senhor, com certeza, terá um papel significativo nesses dias finais da história do mundo, preparando suas ovelhas com essa dimensão, com essa perspectiva, né? E a palavra que o Senhor usou, para mim, a palavra-chave é relacionamento. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo, que é a dispensação atual que nós estamos vivendo, não é? Quando Jesus designou o Espírito Santo para estar conosco, atuar, e é quem vai, de fato, levar esse movimento ao cumprimento da missão que nós estudamos na lição da Escola Sabatina, o nosso DNA, a nossa identidade. Ainda importa que pregues a muitos povos, nações, línguas. Essa é a certidão de nascimento da nossa igreja, né? Deste movimento. Pastor, muito obrigada. Que Deus o abençoe e que o seu ministério de fato frutifique por meio dessa compreensão que o senhor tem da pessoa do Espírito Santo. Um abraço e já adianto um feliz sábado para você e para sua Muito esposa e obrigado. para sua família. Um Muito obrigado. abraço, Deus abençoe viu? vocês também. Tchau, tchau. Dona Estela, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, pastor? Tudo bom, Sala 57? Que legal ter você aqui. Obrigado pela disponibilidade. Tivemos que ajustar, não é, para estar aqui. Hoje em dia tudo acontece com a nossa vida a 100 por hora, né? Então nós temos que nos ajustar e graças a Deus hoje você vai poder é, falar sobre a sua vida e como Ah, Deus conduziu você, né? Obrigado. eu que agradeço. Privilégio, pastor. Você mora onde agora? Como é que é a sua família? Fala um pouquinho para a gente compreender um pouco melhor. Bom dia a todos. Minha prima já falou um oi aí, Valéria. Deus te abençoe. Eu moro em Poá, São Paulo. Eu sou casada há 17 anos. Tenho dois filhos que estão no Campuri, de Aguariúna. Peço que a Sala ore por eles, por todos os jovens que estão lá. O pequenininho de 12 anos está meio gripadinho. Eu fiquei um pouco preocupada, mas eu sei que o senhor está cuidando deles.
e meu esposo está trabalhando, eu estou sozinha em casa com o cachorro. Deu tudo certo, a gente não conseguiu marcar antes, mas Deus conduziu tudo, porque hoje está mais tranquilo. Não voltou a ter movimento de criança indo para a escola. Então hoje foi o dia preparado por Deus mesmo. A Estela, ela nasceu em São Paulo, hoje mora na cidade de Poá. Ela frequenta a Central de Poá, é funcionária pública. E ela é fruto de um lar dividido como centenas, milhões de brasileiros, infelizmente, é, são fruto de lares divididos. A sua mãe veio para São Paulo, ao casar-se com seu pai, se afastou da igreja, teve quatro filhos. Como eu disse, ela cresceu nesse lar dividido, mas a mãe sempre conduziu a Estela no caminho do Senhor. E você, aos 6 anos, começou a frequentar uma igreja até os 12 nesta igreja. Curiosamente, eu perguntei para você se você, nesse período, havia sido batizada, porque os seus dois irmãos foram batizados, e você não. E eu perguntei, por que que você acha que você não foi batizada nesse período? Eu comentei com o pastor que eu não me lembro de nenhum movimento, de nenhum estudo que me tenha sido oferecido. E eu comentei também que eu tinha desinteresse também, né? Que eu ia para não lavar a louça, para não ficar em casa, enquanto que a minha irmã mais velha, a Elaine, tinha muito prazer em ir para a igreja. O meu irmão, eu ia para não ficar em casa mesmo. Eu ia para não ter contato com os afazeres do lar. E na igreja também eu não me lembro de nenhum. Era um grupinho bem pequeno que eu ia, e eu não lembro de nenhum movimento assim mais incisivo para introduzir a gente num estudo da lição mais profundo no batismo. Eu fiquei pensando, Estela, nesse aspecto, e daqui a pouco, essa história meio que vai se repetir quando você passa por uma outra fase da vida, da sua vida, e que também os irmãos vão ter que descobrir um aspecto, não vou falar agora para o pessoal ficar ligado no testemunho, né? Mas descobrir um aspecto depois de 4 anos você frequentando aquela congregação. Mas espera, não vamos contar agora para eles, não, para deixar eles tudo curioso aqui, para ninguém sair e ficar com a gente. Mas sabe, eu fiquei pensando, Estela, é, como é que uma criança de 6 anos, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chega aos 12 anos de idade e não é batizada na igreja? Você fala assim, mas eu ia para acompanhar minha família, para não fazer os afazeres de casa e etc. Mas é uma maturidade que a gente espera que ela seja mais ou menos assim mesmo. A gente tem que lidar com as crianças na maturidade que elas têm. Agora, não há, e eu fico muito, mas muito preocupado com isso, não há um processo de discipulado. Primeiro, nem dos pais, porque os pais não dão estudo bíblico para os seus filhos. E se não houver clube de aventureiros ou desbravador na igreja, dificilmente as crianças de 6 até 12 passarão por um processo de discipulado. Quando você tem clube de aventureiros e desbravador, isso ajuda. Você que é adventista, que não é adventista, que está adorando conosco aqui, Aventureiros é um grupo que cuida da formação emocional, espiritual, física das crianças de 5 a 10 anos, 6 a 10 anos. E de 10 a 15, o Clube de Desbravadores. Então, é excelente a igreja que tem. Agora, como é que uma criança fica até os 12 sem ser batizada? E tem que ser batizada? Sim, tem que ser batizada, né? Tem Jesus foi dedicado muito cedo, muito cedo. E hoje, na progressão do plano, é o batismo que nos separa para isso. Aqui nós estamos desenvolvendo o que nós chamamos de supermissionários. É um projeto muito bem desenvolvido, em que os pais estudam a primeira fase com os filhos, estudam a Bíblia com eles, pequenos, pequenos, de 6 a 12, estuda a Bíblia com eles. A segunda fase do projeto é que esse pai, depois de ter estudado a Bíblia com seu filho, o seu filho e o pai vão
levantar o interessado no estudo bíblico com uma criança na mesma faixa etária do seu filho, e o pai e o filho vão até a casa desse interessado, e o filho, dentro de toda a adequação necessária, dará o estudo bíblico para o seu coleguinha. E a ideia é que este filho repita o supermissionário com o coleguinha, caso ele se batize. E nós temos o GM, Geração Missionária 1.8, de 12 até 16 anos, agora para os adolescentes, na mesma direção. Eles primeiro fazem a parte toda de estudos bíblicos, agora eles mesmos, e depois de terminar a fase do estudo bíblico, eles vão levantar o interessado na mesma idade e eles vão dar o estudo bíblico. Caso batize, eles repetirão o GMT 1.8, que Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Essa é a ideia de que os adolescentes sejam batizados pelo Espírito. E hoje a Estela cuida para que os seus filhos permaneçam firmes na fé, que é a experiência que ela tem. Bom, fazendo essa observação sobre a necessidade de discipular nossos filhos, você foi crescendo, Estela, e você, na adolescência, você saiu da igreja. Com que idade você deixou a fé? Você não abandonou completamente a fé, você deixou de frequentar a igreja, foi para o mundo, e etc., com uma ligação bem interessante, você falou para mim. Como é que você estava lá no mundo e, ao mesmo tempo, mantinha princípios da igreja? É uns 14 anos, 13, 14, a gente começa com as amizades, né, do mundo, escola, e eu senti a necessidade de viver, que nem até meu filho fala, de conhecer o mundo, de curtir o mundo, e eu comecei para salão com as amigas, sair à noite, minha mãe ficava muito chateada, e ela me alertava, ó, se daí entrar em determinado lugar, o anjo do Senhor não vai estar lá. E eu ficava com medo, mas ia. Mesmo com medo, eu ia. Mas lá dentro mesmo eu lembrava das falas dela. E uma oração que sempre me acompanhou, eu sempre pedi a Deus para não morrer sem a minha salvação. Esse era o meu pedido constante. Senhor, não me deixa morrer sem estar salva. Em toda situação que eu estava, eu lembrava dessa oração. E o Senhor foi me cercando durante todo esse tempo. Então eu estava fora, eu conhecia, eu falava, quando eu era mais nova, eu falava, quando eu crescer eu vou ser crente. Agora eu não sou crente, não, mas quando eu crescer eu vou ser. Porque eu entendi que curti. Eu tinha. E esses dias eu vi essa fala do meu filho: mãe, eu quero viver. Porque tem essa ilusão de que viver, dançar, curtir. Não cheguei a beber, nunca fui de beber, de fumar, mas eu sempre gostei de dançar. Não dançava bem, mas eu gostava. Então foi, eu vejo hoje ele passando por isso e meu coração fica apertado. Eu falo, filha, é tudo ilusão. Não tem nada de bom aí fora, eu só me machuquei e hoje eu sofro as consequências desse período que eu fiquei fora. Então hoje meu maior medo é esse, Hoje o seu maior medo? é dos meus filhos terem que passar por isso, né? Quererem vivenciar coisas que eu sei que não são boas, que eu já vivi e que eu vi que não me trouxe nenhum benefício. Aí eu alerto eles constantemente. Você quando tem esse desejo, mas por favor, não me deixa morrer perdida, você ainda era adolescente. Adolescente, nessa faixa etária, 15, Essa faixa. 16, Como é, nessa me, fase. me diga uma coisa, como é que uma adolescente que deixa a igreja, porque você não come carne de porco, você não toma café, você mantém alguns princípios da fé. Mas o que eu achei muito interessante, Stella, é você dizer assim, ó, Senhor, não me deixa morrer perdida. Ou seja, você deixa a fé com a noção clara de que Jesus é o seu Salvador. Como que Correto, você deixa a fé sem ser batizada, filha? correto. E Não é aquela sede, possível. né? É uma sede, pastor, de viver aquilo que a gente acha que é bom, de curtir uma coisa que a gente pensa que é a melhor coisa, que é chato estar na igreja, que é chato ler a Bíblia, que a gente quer curtir. E é isso que eu vejo meu filho hoje, que parece que as coisas de Deus, o mundo pinta para a gente que é uma coisa chata, que é uma coisa monótona, sem graça. E a gente quer, sendo jovem, quer vivenciar tudo que o mundo tem para oferecer.
Estela, Infelizmente, deixa eu ver se eu acerto um negócio. Isso aqui eu nem falei com você, mas deixa eu ver se eu acerto o que eu vou dizer. Então, assim, ó, chega numa fase que é nossos filhos, né? Você tem dois filhos, idade desbravador, e está preocupado com a salvação deles, como você estava na mesma idade ali. Por isso que você está tão preocupado. Deixa eu ver se eu acerto. Quando você diz assim, a igreja era monótona. Chega um momento em que a igreja fica monótona, é muito mais interessante para nós. E é verdade. Nossos meninos, quando a gente questiona sobre a experiência deles, eles falam exatamente sobre esse aspecto monótono da igreja para eles. Agora, deixa eu ver uma coisa, Stella. Se eu tiver errado, você me diz. Você não tinha intimidade com Deus e também você não tinha intimidade com o perdido, certo? Estela, se a sua igreja tivesse luzes no teto, globo giratório, se lá tivesse os melhores pastores pregando na sua linguagem, as melhores programações feitas para a sua faixa etária. Estela, se você não tiver intimidade com Deus, e se você não tiver intimidade com o perdido, não há igreja que sustente você. verdade. E eu estou falando para adultos aqui hoje. Adultos que estão assistindo aqui comigo e está dizendo assim, ó, a igreja, pastor, não, ela não consegue aprofundar a minha fé. Eu vou à igreja, não vejo sentido naquilo. É porque essa pessoa está indo só à igreja. Ela não tem a intimidade no secreto, onde ela se reveste de Deus, da pessoa de Jesus, da unção do Espírito, e ela não tem experiência de salvação com o perdido em nenhuma instância da vida dele. Ou você que está me ouvindo aqui, não é a igreja que é monótona, é você. Não é a igreja que é monótona, é você. Você acha que qual é a igreja que vai sustentar você se você só pratica seu cristianismo dentro da igreja no culto, irmão? Não tem igreja, não tem programação, não tem pastor que sustente você. Aí você chega na igreja sem vida nenhuma e quer que essa igreja tenha vida para você. Por isso que eu falei com ela. Eu não conversei com você sobre isso, mas posso diagnosticar sem o secreto e sem vida no perdido não tem, Estela. Então, se você quer salvar seus filhos, quer salvar seus filhos, quer? Leve-os à igreja. Mas leve-os Uhum. para o quarto e ensine-os a ter vida no secreto. Eles precisam adorar a Deus sozinhos, na experiência deles. Quer ajudar seus filhos? Ensine-os a unção do Espírito Santo. Quer ajudar seus filhos? Vá para a rua, se meta com as pessoas e salve vida com eles. Ensine-os a ganhar vidas para Jesus. Eu duvido se Satanás arranca seus filhos da igreja. Se eles estiverem no Amém. secreto, ungidos pelo Espírito de Deus, estiverem no corpo de Cristo e salvando, e não tem Satanás que arranca a gente da igreja. Amém. Acredito, Então, pastor. esse é o caminho, filhinho. Você quer? Esse é o caminho. Você sai da igreja, vive essa intermitência e você se casa com 27 anos. E aos 31 você tem o seu Heitor, primeiro filho, né? Quando Correto. o seu esposo não é adventista do sétimo dia, daqui a pouco a gente vai comentar alguma coisa sobre isso, mas quando você tem o Heitor, o Espírito de Deus usa isso e levanta no seu coração o desejo de voltar à adoração no templo, porque você não queria que seus filhos, ou nesse período o Heitor, fosse educado sem que tivesse contato com as coisas de Deus. Então, o nascimento do seu filho despertou o seu desejo de voltar à adoração no templo e à prática da fé. Foi isso mesmo? Correto. Já na gestação, né? Na gestação a gente já sente todo o milagre da criação. É impossível uma mulher gerar um filho e não sentir a presença de Deus ali cada dia, cada exame que eu ia fazer, eu já clamava a Deus para que ele viesse com saúde. Então, tudo isso já me trouxe para mais perto de Cristo. Você E teve a ele, necessidade. Desculpa, pode falar. e ele nascer, eu senti a necessidade de que ele tivesse o contato com Deus desde o início. Eu falei, no início, a sementinha sendo plantada já vai germinar mais, com mais força.
E eu comecei a levar ele pro hall do berço. Você tinha necessidade que ele fosse apresentado para Jesus. Correto. Que legal. Assim como provavelmente você também foi dedicada. Você foi dedicada logo cedo? Você não foi Não, batizada. Você nem foi é, apresentada, porque você já chega numa idade maiorzinha na igreja, e você também não foi batizada e já saiu da igreja. Meu pai falava que eu era pagã, que eu ia virar. Eu não sei como é que os católicos falavam, ia virar um bicho, alguma coisa assim. Eu não conheço. Eu conheço a expressão pagã mesmo de alguém que não tenha sido batizado mesmo. É, Agora, você vai viver uma experiência complexa com o marido nesse início do retorno da fé, porque ele não tem a mesma fé que você, é natural que esse conflito aconteça. E aí você vai. Com quanto tempo depois você tem o segundo filho? depois de o Heitor com 4 anos eu tive o segundo. Ok. E eu ia um pequeno para a igreja e meu esposo ficava muito chateado. Ele falava, eu não casei com mulher crente para viver na igreja agora? E ele ficava um tempo até sem falar comigo por conta das minhas idas na igreja. Mas graças a Deus isso não me fez parar. Ele não é cristão como você. No começo foi muito complexo, porque acho que a sensação dos maridos ou das esposas que o cônjuge se converte é a sensação de estar perdendo o cônjuge para outras pessoas, né? Para a fé, aquele tempo é meu, e rola meio que um ciúme mesmo nisso, né? Unido Isso à mesmo. falta da mesma crença. Mas você me disse que seu esposo hoje já ouve o culto com vocês, ele leva as crianças até a igreja, hoje está mais solícito nessa perspectiva da fé. Mas nessa trajetória do lar dividido, você um dia ouviu a voz de Deus que emocionou muito seu coração. E eu queria que a gente repetisse isso aqui para eles. Você chegou em casa e eles estavam assistindo esses heróis da Marvel, o Hulk, essas coisas, e você viu uma frase mais ou menos assim no filme, esse Deus pequeno que você tem. E você muito preocupada porque esses filmes enterram ideias contra Jesus. Eles, inclusive, espelham a própria história da redenção nesses filmes. A gente consegue ver claramente elementos da Bíblia sendo usados, não para enaltecer a Bíblia, mas para levar dúvida, desfazer da verdade eterna do nosso Deus. A gente sabe disso. Nossas crianças não deveriam consumir este tipo de conteúdo. E aí, quando você viu o seu filho ouvindo isso e você já preocupada com a salvação deles, você foi até o fundo da sua casa e começou a orar a Deus. E o Espírito Santo falou com você lá. Como é que foi essa experiência bonita que você teve? Ontem eu nem consegui conversar direito. Hoje eu estou aqui orando a Deus para conseguir expor como é que foi. Então eu sempre com medo, que eu nunca gostei muito desses desenhos. Meu marido desde pequeno comprava os bonecos, ele gostava muito e já queria introduzir isso na vida das crianças. E isso me preocupava muito mesmo. E eu, chateada, chorando, orando, falei, Senhor, eu tento tanto incutir as coisas do céu, as coisas do Senhor no coração do meu filho, e as coisas do mundo parecem muito mais atrativas, né? Esses filmes deixam eles todos empolgados, depois eles ficam imitando os super-heróis, e essa frase realmente que o Hulk fala me chateou bastante, me magoou bastante. E aí, enquanto eu estava chorando e falando com Deus, sozinha, estendendo a roupa no quintal, Deus falou claramente ao meu coração: seus filhos serão salvos. Aí eu chorava e ria ao mesmo tempo. Falei, meu Deus, que bênção, né? Tipo, faz a sua parte, que o resto eu faço. E eu fiquei bem mais tranquila. Tanto que eu comentei com o pastor que eu sempre falo isso para os meninos, e eles até se gabam, né? Ficam, começam a fazer alguma coisa que eu vou recriminar depois desse fato, eles menores, eles falavam assim, mãe, Deus falou que nós vamos ser salvos, não precisa se preocupar. Eu falei, realmente, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Mas ouvir a voz de Deus foi muito especial na minha vida. E isso foi assim, eu já estava buscando muito, mas aí você começa a buscar com mais intensidade, porque você quer que seja mais frequente esse contato com o Criador. Então foi maravilhoso. Então, esse foi o momento em que Deus sussurrou na sua mente de que você deveria continuar preocupado, investindo na salvação deles, mas que os seus filhos seriam salvos. E eu, Verdade, pastor. eu posso estar falando aqui para algumas pessoas que têm os filhos fora da igreja.
e que o coração da mãezinha aperta, né? Quando vê o filho sair, vê seu filho saindo para beber. Tem um lar dividido em que o esposo pressiona o filho para não adorar e você tentando levar o filho para adoração, ou a esposa não é da fé e você, marido, é, e a esposa está puxando seus filhos para fora. Amigos, não tem nada mais poderoso do que a oração e a crença nisso. Então, testemunhe, dê testemunho de que Deus opera na sua vida e ore, ore, porque o que você não pode pelo seu testemunho, o Espírito pode pelo convencimento. Amém. Ore, testemunho, o que você não pode pelo seu testemunho é o Espírito Santo que convence, mas ele tem que ter uma ferramenta para convencer. Eu sei que nessa luta, Estela, dentro de casa, pela salvação do filho, salvação do esposo, da esposa, é muito tenso, porque o lar é o lugar onde você é mais exposto. A Estela, outro comentando comigo, em algum momento, todos nós erramos, ela usou uma palavra inadequada na construção daquele dia e os filhos percebem isso. E aí você fala assim, mas a gente erra mesmo, não, tá tudo certo, não deveríamos errar, mas faz parte da nossa trajetória cometer deslizes, só que eu e você, se você tem um lar dividido, se você tem que testemunhar para o seu esposo, se tem que testemunhar para a esposa, para os filhos, você precisa cuidar demais, porque você vai acertar 10 vezes, eles vão pegar você naquilo que você errou. Verdade. Você não já sentiu essa pressão em casa, Estela? Tempo inteiro, tempo inteiro. E não é porque eles são maus, não. É porque é a natureza que eles têm. Quando nós somos de Jesus, a gente observa tudo que é bom e, se puder ajudar na falha que a pessoa tem, eu ajudo. Então a gente descarta aquilo para valorizar. Mas quando nós não temos o Espírito de Deus, a tendência é ser muito crítico, é ser muito ácido. Então você que tem um lar dividido, amigo, amiga, paciência, cuidado com os deslizes. Eu sei que a pressão é grande, mas o Espírito de Deus te dá poder para errar menos, né? Errar, Amém. que é o caminho para onde a gente deve ir, né? Errar menos pela vida deles, pela vida deles. Nesse ínterim que você vai para a igreja com seus filhos, você se batiza novamente, né? Olha, não se batiza, não. Na verdade, você se batiza, porque você sai da igreja e não foi batizada. E você começa a frequentar uma igreja, levando o seu filho para o hall do berço. E você frequenta essa igreja há quanto tempo? É, o primeiro grupinho que eu fui, eu fiquei em torno de 5, 6 anos. E o grupinho fechou. Aí eu fui para a central e continuei congregando durante esse período, sem ser batizada. E na central que você foi batizada. Correto. Quanto Em tempo 2000, de frequência de igreja, Estela, você demorou para ser batizada? olha, foi 2016, eu comecei com o Heitor com 15 anos. Eu não sou boa em matemática, não. Em torno de 8 anos, em torno de 7, 6, 7, 8 anos, pastor. Que você frequentou a igreja, já Frequentei a adulto, igreja. com filho, sem ser Correto, batizado. correto. Quando, Pastor, quando, eu até quando ela comentei com a maioria das pessoas acreditava que eu era batizada, que eu já era batizada. Quando alguém convidou você para ser professora do rol, foi você quem disse assim: eu não posso, eu tenho que ser batizada. Isso mesmo. O que que isso levanta de preocupação para a gente? Elô, o que que você acha que o fato de uma pessoa frequentar 7 anos a igreja e os irmãos não saberem, duas igrejas, uma que ela frequentou 4, 5 anos e fechou e foi para a sede, para uma igreja maior. E os irmãos não sabiam que ela não era batizada. Por quê? Porque não tem relacionamento, irmãos. Nosso relacionamento é basicamente na igreja. Nós não nos conhecemos. Às vezes eu chego para Marli na igreja e falo assim: Ô irmã, tudo bem? Eu chamo a Marli de irmã, não é porque eu a considero irmã, não é porque eu não sei o nome dela.
eu duvido se aqui nesta sala não tem alguém que tenha vivido essa experiência. Na sua igreja, que você frequenta há anos, você, ô irmão, tudo bem? Não é porque está, é porque você não sabe o nome do seu irmão. Como é que uma pessoa, amado, frequenta a igreja 6, 7 anos sem ser batizado? Irmão, isso é irresponsabilidade. Isso é sobre essas coisas que a gente tem que pensar. Às vezes a gente está tão preocupado com a estética do culto, a gente está tão preocupado se o microfone está com a bateria carregada, a gente está tão preocupado se o culto vai terminar no horário, a gente está tão preocupado se a mensagem, mas a gente não se preocupa com a parte interna do processo da religião, que inclui uma relação pessoal. Eu te chamo de irmão, é porque você é meu irmão mesmo. Quanta coisa, né? Por que que batizamos tão pouco? Isso. Esse é um dos aspectos. Uma igreja não relacional. Por isso que a gente fala tanto aqui, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo é para criar responsabilidade. Sabia que tem, você vai falar sobre esse amor daqui a pouco? Tem gente que não gosta eu não gosto da sala porque esse negócio de eu te amo aí é porque o cabo não quer dizer que ama porque ele não quer se comprometer. Porque se eu disser assim, ó, Sandra, eu vou à sua casa às 2 da tarde, às 14 horas. A Sandra Maciel Pereira, acho que está numa rede, né, minha filha? Ai, coisa boa a redinha, né, Sandra? Ah, que delícia. E aí eu disse para ela que vou às 14. Às 13 horas ela já fica no nível de expectativa. 13h30, 13h45, às 13h50, 14 horas ela fica esperando porque eu disse que ia. Se eu nunca disser para Sandra, Sandra, eu vou à sua casa às 14 horas, ela nunca vai esperar que eu vá porque eu não prometi ir. Então, se eu convivo com você, Eloy, e nunca digo que eu te amo, você nunca vai poder, ou em algum momento vai sugerir alguma coisa do tipo: Você não me ama, pastor? Eu vou dizer: Eu nunca disse. Te prometi amar você? A verbalização do amor inclui me responsabilizar. Por isso que a gente insiste tanto. Você é batizada e aí você vai sofrer esse conflito interno em que você está testemunhando com o seu esposo. E você vai me dizer que a, a Novo Tempo foi muito importante porque você assistia Virada 180 Graus, que era um programa de testemunho, o programa da Darley, especialmente na área da psicologia, quando isso acontecia, ajudou bastante você nesse período da caminhada, né? Bastante. Principalmente em casa, né? Que eu tinha um canal eu não conseguia participar de todos os cultos por conta do marido, para não ficar saindo tanto. Então, quando eu só ia mais aos sábados mesmo. E aí, nos demais tempos, era na Novo Tempo que eu ia aprendendo mais coisas e me alimentando espiritualmente. De repente, a bomba da pandemia aconteceu, você dentro de casa e você vai ver um drama muito grande, porque o seu pai contrai a Covid e ele quase morre. Quase. O seu pai passou bem próximo da morte. E vocês orando pelo seu pai, a gente sem saber, né, sem norte nenhum, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. E ao mesmo tempo, o seu irmão, que lá atrás foi batizado junto com a sua irmã, e ambos mantiveram a fé, ele desenvolve um quadro de leucemia. Então você tem duas lutas. Batalhar pela oração, através da oração pela vida, a salvação do seu pai, que não é cristão, e pelo seu irmão, um homem temente a Deus. Seu irmão, pregador, um camarada que todo mundo amava, alegre com todo mundo, levava a mensagem, e seu pai é aquela pessoa que seu pai, você vai me falar que ele era duro, né?
aquele pai educado na pressão, e ele transmitia isso para vocês. Você vai expressar carinho com seu pai depois de casada. Eu acho que foi a primeira vez que você se aproxima do seu pai, acho que você dá um beijo nele depois de casada. E já a relação com o irmão muito aquecida. Seu pai, graças a Deus, sobrevive, hoje é muito mais sensível à palavra de Deus, mas você perde seu irmãozinho para leucemia. Como é que foi lutar com tudo isso aí? Você, nesse momento, conhece a Sala 57. Ela entra e ajuda você em todo esse processo. Como foi entrar na sala e passar por tudo isso? E como a sala sustentou você em um momento tão crítico da sua vida? Pastor, não foi fácil. Ainda hoje, lembrando, é difícil rever tudo que a gente passou, eu e minhas irmãs. Com a minha mãe também é bem debilitada. E alguns irmãos me mandavam ali, que a irmã Noemi era até mais próxima do meu irmão, me mandava o link e falava: assiste a sala, é muito bom. E a gente, como sempre, com vários afazeres, vai se resistindo, até que eu assisti, estranhei um pouco o formato da sala, mas assisti, gostei, eu amo testemunhos, sempre amei, e era a parte que eu mais aguardava, eram os testemunhos, e a minha fé foi fortalecida nesse período. Sem poder ir para a igreja, sempre tendo muitas pregações, mas aí a sala me nutria, era o meu alimento espiritual constante. E foi um período muito crítico, muito difícil, foi o deserto mesmo pelo qual eu passei, mas foi o momento que eu falo que eu mais senti o cuidado de Deus, foi o momento que eu mais estive próximo de Deus. Então, ao mesmo tempo, era o momento que eu chorava no colo dele, as ligações do hospital, passando o quadro do meu pai. Só quem passou por isso sabe como é difícil. E o do meu irmão a gente sofria muito, mas eu tinha muita convicção que ele iria se recuperar. O meu medo maior era do meu pai. Eu falava: Senhor, não deixe meu pai morrer. Aquele mesmo pedido meu era o pedido para o meu pai, que ele não morra sem a salvação. E o do meu irmão, a gente sofria muito, mas eu falava: ele vai melhorar. Ele vai melhorar e ele vai contar o testemunho dele em todo lugar. Porque ele gravava vídeos, ele estava, espiritualmente, ele estava bem. Ele sofria, lógico, a família sofria, mas ele confiava em Deus, então ele tinha todo o suporte para passar por aquilo, né? Ele falava muito do livro de Jó. A gente falava: tá, você tá igual o Jó, que em toda situação ele brincava com tudo. Você tá igual o Jó. Ele falou: mas eu não sou íntegro como o Jó. E ele falava: agora eu sinto Deus. Então as pregações dele eram muito, fortalecia muito a gente. E o meu pai era aquele pavor, aquele pavor. As ligações eu já sentia o coração na boca. Falei: meu Deus, não deixe meu pai morrer, não deixe meu pai morrer. Ele teve duas paradas. Ele tava bem difícil mesmo. A gente foi com o pessoal da igreja no dia do aniversário dele. Ele tá com 88 anos. Ele passou o aniversário hospitalizado e a gente foi com o grupo da igreja do Caleb, o pastor Davi, que foi uma bênção nesse período na minha vida e na vida de vários irmãos da igreja, que todos passamos por esse período difícil. Ele foi com a gente até o hospital, a gente ficou perto da janela onde meu pai estaria e nós cantamos, nós oramos e foi uma bênção. Depois daquilo, meu pai começou a apresentar melhora. Depois desse nosso encontro no hospital, não cheguei a comentar com o pastor, mas eu mandei fotos para a Derlândia, nós fomos para um grupinho pequeno, fomos para o hospital e ele começou a apresentar melhora. Meu pai, graças a Deus, voltou para casa muito debilitado, com esses caras, e foi um período difícil também. Meu pai voltou para casa, meu irmão, já estou atravessando tudo, é muita coisa, né? O meu Não, mas irmão, você tem que fazer esse paralelo, porque seu pai volta para casa no mesmo instante que seu irmão entra em coma induzido no hospital e não consegue retornar e descansa no Senhor no hospital. Então você tem a alegria de receber seu pai em casa e tem a tristeza de ter que lidar com a morte do seu irmão, tudo isso ao mesmo tempo, né? tanto que a gente nem contou para o meu pai nos primeiros dias, porque a gente não sabia como ele ia reagir. É o único filho homem, temos um irmão do coração, que é o Luciano,
mas o Tatá é o primogênito. Então era muito apegado com meu pai, com a minha mãe, e a gente não sabia como ele iria reagir. Ele já estava tão fragilizado e ele veio muito confuso do hospital, né? E depois de algum tempo que eu fui falar para ele que meu irmão não estava ali, porque a gente ia dar banho no meu pai, e ele falava assim: cadê meu filho homem para cuidar de mim? O único filho que eu tenho não está aqui comigo. E ele ficava muito constrangido da gente trocar a fralda dele, dar banho nele. E aí eu tive que falar, eu falei, ele vai ficar pensando mal do Tatá, né? Falei, pai, o Tatá tá com Covid, o Tatá tá com Covid. Ele achava que ele estava com Covid. Eu falei, ele está hospitalizado, ele não está bem. E na verdade, o Tatá ainda voltou, chegou a vê-lo depois que ele voltou. Ele não faleceu quando meu pai voltou, meu pai chegou a vê-lo. Ele chegou a fazer a medula, o transplante, meu pai viu ele, tem foto deles dois juntos. E aí meu pai achava que era Covid, porque ele ficou muito confuso. Ele voltou para casa bem confuso. E ele, meu Deus, a Covid vai matar todo mundo mesmo, né? Eu falava, pai, não é Covid, é leucemia. Mas nós entendemos, com muita dor, nós entendemos o agir de Deus. Deus permitisse que meu irmão dormisse no Senhor, ele estava preparado, ele vivia aquilo que ele pregava, ele teve todo esse tempo com Cristo para se aprofundar mais ainda naquilo que ele sempre amou, que era estudar a Bíblia. E o meu pai está na luta ainda, né? Meu pai, hoje em dia, é mais acessível, a gente ora com ele, ele se emociona, ele ama o Pai Nosso. E ele participa dos cultos na casa da minha irmã, o pessoal da igreja vai lá, eu acho que ele é meio autista, né? Ele não gosta de muito contato com pessoas. Ai, meu Deus. Acho que todo mundo é autista agora. Mas Tá? ô meu pai, ô geração difícil, né, Estela? Mas a sala te dá essa sustentação. Você entra, Muito, muito. novo tempo, igreja, a gente não estava podendo ir para a igreja. E eu acredito, Estela, assim, que a sala, ela foi levantada para ficar muito tempo no ar. E que esse recorte da pandemia, naquele pico da pandemia, a sala serviu de sustentação para muita gente não deixar a fé, sabia? Mas Certeza. Eu não sustentou tenho muita gente. dúvidas. Hoje nós estamos quase chegando a 20 milhões de visualizações, né? Que coisa extraordinária isso. Um dia eu celebrei, Stella, falei assim, amor, tem 80 famílias na sala. 80. E hoje Olha nós que temos 20 milhões quase de visualizações no canal com 157 mil inscritos. Eu glorifico tudo isso, ação poderosa de Deus, usando a disponibilidade de um grupo de pessoas que foi se deixando usar para que isso acontecesse. Você é policial militar, né? sou. Estou quase aposentando, graças a Deus. Oh, glória, aleluia! Aposentadoria nova desse jeito, hein? Vai curtir a vida. É isso Daqui a mesmo. dois, daqui a 2 anos eu aposento, em nome de 2 anos. Jesus. E Por policial muitos militar anos. tem que ser meio forte, né? Porque senão os bandidos acabam pegando policial militar, não pode. Isso tem que ser duro muitas vezes. E você já trazia isso também do meio da personalidade do papai de ser duro. Mas você vai me dizer aqui, eu anotei no seu testemunho, que a sala de 57 ensinou você a amar as pessoas, amar seus filhos. E você diz, aprendi que tem que ser como Deus ama. Como é que foi essa mudança na Estela, no meio desse sofrimento todo? O que que a sala te ajudou nessa área do amor? Como é que foi que você despertou para isso? Pastor, eu falo que eu sempre me considero carinhosa, minha mãe é muito carinhosa, meu pai seco, mas minha mãe sempre foi de beijar, abraçar, então eu já tinha esse contato, mas normalmente com os mais próximos, né? Agora a sala me ensinou a amar a todos mesmo, a estender esse amor. E eu comecei a pedir, eu falo, gente, pede que Deus, de fato, ele concede. Eu comecei a pedir a Deus para me dar o amor que ele tem, o amor que vem dele. Amar o próximo, amar a todos, que eu entendi que eu precisava não só amar os da minha casa, mas amar a população de modo geral, porque sendo militar a gente estria muito, né, pastor? A gente, infelizmente, lida com a morte, com o bandido o tempo inteiro, e em várias situações a gente deseja Você, a você, morte do tra- você outro. trabalha no administrativo ou na rua mesmo? Eu estava 14 anos na rua e agora
nesse período, a gente passa por períodos. Depois que meu filho nasceu, eu fiquei um bom período interno. Só que a gente participa muito de operações. Ele usa o pessoal da administração para as operações na rua. Então a gente nunca fica sem ter esse Só no, contato até só no lugar. é, em todo lugar. E agora, nesses últimos anos, eu estou mais na rua. E a Deixa, gente lida muito. deixa eu ler um texto de beneficência social para você, que você foi ao ponto. Você pediu para Deus te dar um amor porque você precisava amar as pessoas. Ivani, às vezes a gente olha assim, senhor, me ajuda a amar aquela pessoa. Não, você não tem que pedir para amar Ivani Marques. Você não tem que pedir para amar aquela pessoa especificamente. A gente tem que pedir o dom do amor porque a gente tem que amar a todos. E é aí que a gente tem que ajustar o ponto. Olha o que que Ellen White diz, Estela, no Beneficência Social. O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a profissão, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não tiver amor desinteressado pelo seu irmão. Não, não, não tem esse negócio de, eu amo a Deus, mas o meu irmão. Não. Se você disser que ama a Deus, você tem que ter amor desinteressado pelo seu irmão. Mas olha o que ela diz aqui, que é extraordinário. Mas nunca poderemos possuir esse espírito por tentar amar os outros. Pastor, não consigo amar. Eu tento amar, eu tento amar, eu tento amar. Mas quem é que disse que você tem que tentar amar, irmão? Você não pode. Por isso você não consegue. Está tentando amar. Eu tenho que amar, eu tenho que amar, meu Deus. Deus disse que eu tenho que amar. Aí ele diz assim, ó. Mas nunca poderemos possuir este espírito por tentar amar os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. Amém. Pega a ideia, irmão! Acorda, criancinha linda! Ivani, você tem que receber o amor de Deus. O amor de Deus traz em você a pessoa de. Você recebe Jesus, que é a personificação do amor. Ao receber esse amor do Espírito Santo, o amor pelo próximo surge espontaneamente do sobrenatural. O que que é o sobrenatural? É você estar cheio do amor através do Espírito Santo. E aí, estando Só cheio ama do quem amor, conhece a Deus, né? ué, e você está cheio de uma coisa que você pode oferecer. Senhor, me ajuda a amar a Alessandra. Mas como é que eu vou amar a Alessandra se eu não tenho amor, Alessandra? Agora, se eu pedir o amor, eu nem vou precisar pedir. Pela Alessandra brotará amor porque eu estou cheio disso. Eu não tenho que tentar amar ninguém. Eu tenho que pedir o dom do amor, que vai me capacitar a amar a todos. Verdade. E coisa mais linda isso, né? Tem que ensinar isso para o povo e viver isso. Tem, pastor. A sala me ajudou a entender isso. Que quem conhece a Deus ama. Quem anda com Deus tem amor. Deus é amor. Então é impossível amar se eu não estiver com Deus. Agora, o grande lance, Stella, aqui da sala é que a gente descobre que né, para receber esse amor é necessário ter uma intimidade com o Espírito Santo e ser batizado por ele. Você viu a Thalita dizendo que o grande pecado, maior pecado que eu posso cometer é não ter o coração aberto para receber o Espírito Santo. Porque sem ele eu não tenho mais nada. Mas Cristo não morreu por mim? O sacrifício de Cristo é ineficaz sem a operação do Espírito Santo. Olha como Verdade. isso é intrínseco, né? É intrínseco, está tudo entremeado na mesma coisa. O que que a sala 57 representa para você, Stella? A sala 57 representa amor, companheirismo, representa, eu falei para o pastor ontem que é o caminho. Eu sinto que a sala 57 é o caminho que nos ajuda a seguir a viagem. É você saber que não está sozinho, que você tem companheiros que estão passando por lutas igual você, mas que nós estamos a caminho da Canaã celestial. E que quando você está fraco, alguém te segura, alguém te sustenta, alguém te carrega, assim como Cristo. É um pelo outro, um intercedendo pelo outro, um orando com o outro,
e nos dando suporte para passar por esse deserto, que é a terra que a gente está caminhando. Então, a Sala 57 me dá sustentação, me ajuda a caminhar no deserto. Eu agradeço a Deus por isso. Valéria, minha filha, vai chorar assim lá em casa hoje, né? Vem pra cá, minha filha. Deixa eu orar por você também. Abre o seu áudio. Oi, Oi, amadinho. Tudo bem? tudo bem, pastor? E por que tanta emoção hoje, amadinho? Estela é minha prima e eu conversava muito com o Tata na época que ele estava hospitalizado, quando foi diagnosticado com leucemia. Depois da transfusão dele, que ele fez de medula óssea, a gente ainda chegou a conversar. Era uma época assim que a gente estava apreensivo com o tio, com o Tata, mas na esperança do Tata sair vitorioso, né? Só que a vitória que ele saiu foi diferente da que a gente esperava. Mas na certeza de que ele foi salvo, né? Então, assim, é viver tudo de novo. Quando conversa assim, a gente sente como se estivesse naquela mesma época. Sabe, a gente não pode escolher ninguém para morrer. Não pode, Sim, ninguém quer morrer, né? Mas entre o irmão da Estela e o pai, se alguém tivesse que morrer, tinha que ser o irmão, porque o sim, irmão estava em Cristo, estava em Cristo. o pai da Estela não. Isso, Então, essa gestão de Deus, sabe, ela é absolutamente difícil de você processar quando vive tudo isso, mas é uma exigência da fé. Quando a gente não sim, entende, a fé entra em ação, né? Você viu que bonito o testemunho da Estela? Legal, né? muito Você tem bacana. testemunho aí para oferecer aqui para a sala? Vê como é que a vida da Estela, o testemunho, todos os testemunhos aqui são importantes. Ah, mas eu não tenho uma grande história. Todo mundo tem história com Deus, irmão. E você não pode esconder essa história, viu? Vós sois a luz do mundo, linda. E não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Ela foi edificada lá em cima para ser vista. Então Deus tem um monte de história com você. Ah, não, eu sou tímido. Eu não, como é que eu vou? Põe essa timidez nos pés e vamos alcançar o coração das pessoas com a sua história, assim como a Estela foi abençoada pelos testemunhos aqui e hoje abençoou agora milhares de pessoas e vai abençoar durante o dia muitas outras. Amém. Verdade. Bom, né, Estela, isso? Poder Uma contribuir com a missão dos outros, né? testemunhando também e me deu muita vontade de contar. Até escrevi no livro todas as informações para não se perder. Eu falei, um dia eu vou testemunhar o quanto a sala me ajudou, o quanto foi importante conhecer a sala 57. Prontinho. Terminamos seu lindo testemunho. Obrigado, Valéria. Deus te abençoe. Posso orar por você? Por favor, beijo, prima. Deus te abençoe. Uhum. Vamos orar. Deus eterno, obrigado por tudo. Pela Thalita na condução da sala, o Rogério me ajudando no problema técnico hoje, a Leila desesperada pro outro lado aqui, pela lição com a Marli, pelo sermão com o Ronald, pastor, pelo testemunho da Estela, pelos recortes, pelas falas, pelas lágrimas, pela certeza que nós temos através de tudo que acontece aqui, que o Senhor, apesar de todas as dificuldades, Ele está conosco. Mais uma vez, Amém. batiza-nos com o Teu Espírito, ser com a Estela, Deus, nessa jornada de lutar pela salvação dos filhos, abençoa também seu esposo, que progressivamente a fé vá se construindo no coração dele, ao ponto dele não resistir à linda, maravilhosa, extraordinária, incomparável pessoa de Jesus. Nos leva a desaguar hoje, Deus, onde nós formos, que sejamos testemunhas, do nosso Deus. Espírito Santo, nos conduz como o Senhor quiser, porque liberdade para nós é sermos controlados pelo Senhor. Nós aqui na sala entendemos que ser livre é ser conduzido, controlado pelo Senhor. Por isso, conduz-nos como o Senhor desejar, em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Amém. Amo vocês também, todos da sala 57. Vocês são a parte visível de Deus. Vocês fazem com que eu creio mais em Deus a cada dia, porque vocês existem. Que Deus dê um dia abençoado para cada um de vocês. Obrigado. Obrigado por tudo, por vocês existirem e por ajudar a fortalecer minha fé. Pastor, muito obrigado. Foi um prazer imenso falar com o senhor. Sua voz já parece que já é alguém de casa, que é alguém bem próximo, né? Já dá um carinho, já dá vontade de querer saber da família, como é que tá todo mundo, querer bater papo. É É um privilégio, exatamente isto que nós sentimos um com o outro aqui. verdade. É É uma isso. grande família. E é um privilégio fazer parte dela. Muito obrigado, viu? Que seu dia seja uma bênção na presença do Senhor. Amém. O nosso, de todos vocês. Amém. Fica com Deus. Amém. Conte sua história. Vem para cá, para a gente abençoar pessoas como ela acabou de abençoar aqui com a sua história. Tá certo? Feito? Eu posso chamar a Leila? Posso, tá tudo certo aqui. Hoje a Leila está em condições. Vem cá, minha filha. Tudo bem? Desesperado é ótimo, né? Né? Porque umas três ligações, meu Deus, cadê o pastor que não aparece? E o telefone tem, e eu colocando a sala no ar, e a Leila tá doida do outro lado. Rejeita a ligação, criatura, que aí eu sei que você está acordado. Ai, meu Deus, que coisa boa. Os bastidores, ninguém sabe o que que acontece. Ninguém imagina. Eita, que coisa boa, hein? A Amanhã é todo Estela, dia. a Estela falou, né, que a Casa Igreja Católica fala, né, que quando se não é batizado, eles são excomungados. Ah, excomungados, é isso mesmo. Misericórdia, Senhor da Eu não glória. sei porque eu também não fui batizada na Igreja Católica, né? Minha mãe dizia que ia deixar, eu decidi que religião eu teria. E aí, quando as pessoas me falavam, eu já adulta, né? Leila, você é batizada? Não. Menina, você vai ser excomungada. É isso, são as crenças mais variadas. Leilinha, vamos para o nosso bom Vamos dia lá. com alegria. Não Pastor, esqueça de dar um não, joinha, assim. eu quero que o senhor ore nesse momento pela mãe do Rogério, que vai botar a sonda e a sonda tem sangrado muito, né? Então, vamos orar que acho que os enfermeiros já estão lá para fazer esse procedimento. Ela vai fazer uma traqueostomia também. Pai Uhum. bondoso, mais uma vez, tu coloca a mãezinha do Rogério em tuas mãos e com ela, se o Senhor quiser, Deus, tira da cama. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. E nós temos fé plena que o Senhor pode fazer e oramos, pedimos que o Senhor faça. Contudo, se o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Feito! Vamos lá então? Deixa eu ver se Vamos eu lá. ouvi alguém dizer bom dia com alegria aqui, que eu tô com saudade desse negócio. Deixa eu ver. Bom Bom dia com dia com alegria! alegria! Bom dia, bom Bom dia. dia, bom